Quantas vezes você travou para fazer um vídeo por não saber técnicas de composição? Você já parou para pensar como os profissionais de Hollywood fazem para atrair as pessoas e chamar a atenção? Claro, tem milhões envolvidos e todos os recursos disponíveis. Mas a grande beleza da cena, o segredo da cena, está na composição. E nesse vídeo eu vou te mostrar 7 técnicas para você deixar os seus vídeos tão bonitos quanto os dos profissionais. Porque de verdade isso não depende da câmera ou celular que você tem. Pode ser um Android ou um iPhone 16. Vale para todos. Composição é a forma mais rápida e barata de tornar a sua cena mais bonita e diferenciada, com aquela cara profissional. É a melhor forma de chamar a atenção, de demonstrar as intenções e as emoções. E você acredita que pode fazer cenas tão lindas quanto essa de Hollywood mesmo usando o seu smartphone? E as 7 técnicas que eu vou te mostrar nesse vídeo são: regra dos terços, triângulo dourado, linhas de orientação, espaço negativo, balanço, simetria e seleção de lentes. E eu vou te trazer aqui situações reais, porque é muito lindo a gente ver as produções de Hollywood onde você controla absolutamente tudo. Mas na vida real, de nós meros mortais, a realidade não é essa. Por exemplo, se você estiver gravando um evento, cenas aleatórias, pode ser no espaço público, na rua, claro. Nós nos inspiramos nessas cenas porque elas são realmente o ápice da beleza. E temos sempre que buscar essas inspirações. Mas hoje eu vou te mostrar como é possível fazer cenas tão bonitas quanto na vida real usando somente o seu smartphone. Então vamos começar aqui no primeiro tópico sobre composição. Eu vou falar sobre regra dos terços. Regra dos terços é a técnica de composição mais usada, mais comum, que é usada nos vídeos, tanto do cinema quanto em qualquer outro tipo de vídeo. Então eu tô aqui num ambiente cheio de coisas, cheio de possibilidades, e eu vou mostrar para vocês como a gente pode enquadrar usando, por exemplo, a regra dos terços. Um outro exemplo aqui são esses banners, que geralmente as pessoas iriam fazer, colocar esse banner aqui no centro. Só que eu posso tornar isso um pouco mais interessante, jogando essa moça aqui do banner, que poderia ser o nosso personagem, para o terço. Repara como as linhas de intersecções que se formam através dessas linhas estão ali próximo do olho dela, como torna a cena muito mais interessante. A nossa próxima regra de composição é o triângulo dourado. O triângulo dourado consiste por a gente criar uma linha na diagonal e mais 2 linhas saindo dos outros cantos da tela. Observe aqui algum exemplo de uso do triângulo dourado. Por exemplo, aqui são 2 assuntos, um na intersecção da direita, o outro na intersecção da esquerda. As linhas se juntam. Aqui, por exemplo, eu tenho as letras à esquerda e o totem à direita. São 2 pontos que eu quero chamar a atenção. Da mesma forma, quero chamar a atenção aqui para o totem e para a letra ali do braille. Olha como as linhas também chamam a atenção. E nós vamos para o nosso terceiro tópico, que são linhas de orientação. Essas linhas são linhas guias que levam o olhar de quem está assistindo para chamar a atenção para o assunto em questão. Essas cenas funcionam muito em corredores, pontes, estradas. Essas linhas convergem para mostrar onde você quer trazer a sua atenção. Espaço negativo. Como vocês podem ver nessa imagem, eu ocupo um canto da tela. E nesse canto da tela é o espaço positivo. O restante é um padrão vazio. Todo o resto, mesmo que tivesse objetos, é o espaço negativo. Geralmente usado para colocar a pessoa como menor, como pequena, e o espaço grande em si, a pessoa como insignificância, ou como se ela fosse muito pequena em relação aos problemas e tudo mais. Balanço é a técnica de composição onde a gente busca equilibrar os elementos dos 2 lados da tela, manter o mesmo balanço, o mesmo equilíbrio entre as 2 partes. Então, por exemplo, eu estou sozinho aqui, o outro lado vazio. Isso pode ser mais um espaço negativo. Vou dar um exemplo como seria equilibrar isso. Pode ser usando um quadro, usando um vaso, usando qualquer outra coisa que estiver disponível que faça sentido, que você faça equilibrar dando o mesmo peso.
E por último, e não menos importante, eu vou falar com vocês sobre a seleção de lentes. Todo smartphone hoje, praticamente quase todos, tem 2 ou 3 lentes. Ultra grande angular, angular, grande angular e a teleobjetiva. Algumas composições são bem mais interessantes para algumas lentes, não que não possam ser feitas com as outras. Quando eu estou falando de linhas, por exemplo, estou falando de simetria, lentes ultra grande angulares evidenciam mais esses pontos, principalmente as linhas. Então, você usando intencionalmente isso, você vai ter um efeito muito mais interessante no seu vídeo. Triângulo dourado e espaço negativo também funcionam bem com as lentes normais, angulares, grande angulares, e principalmente com as ultra grande angulares, onde você pega as cenas de planos gerais envolvendo mais pessoas. O triângulo dourado funciona muito bem com isso, e espaço negativo também, que você traz essa sensação de pequenez e significância do nosso personagem, mostrando, por exemplo, um céu, mostrando, por exemplo, uma parede vazia e ele pequeno em relação a toda essa imensidão. E aonde vem a lente tele? A lente tele ela limpa a sua composição, ela tira toda a sujeira. Você está vendo aqui, ó, tem uma curvinha aqui, tem uma coluna, Quando eu troco essa lente, eu limpo essa cena. Eu vou dar um exemplo. Conseguem perceber a diferença? Ali eu estava com a câmera frontal, que é uma ultra grande angular. Aqui eu estou com a lente tele do celular. Você viu como eu limpo, como eu tiro coluna, tiro extintor? Agora nós vamos falar sobre simetria. Simetria é uma das regras de composição que eu mais gosto. É basicamente você equilibrar os dois lados como se fosse um espelho. O lado esquerdo é igual ao direito, em proporções, enquadramento e peso. Muitos cineastas usaram exaustivamente essas cenas, como Wes Anderson e o Kubrick. O Kubrick construiu os cenários, Como eu estou dizendo, no cinema você tem todos os recursos e as possibilidades, mas não deixa de ser uma das coisas mais belas desde a concepção de beleza pelos gregos. Eu vou mostrar para vocês algumas cenas aqui que a gente pode usar simetria no dia a dia. Agora, não tem culpa nem desculpa. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho uma câmera. Qualquer celular bosta, hoje em dia, grava vídeos melhores do que qualquer câmera profissional do início dos anos 2000. Aqui no canal eu gravei recentemente um vídeo que mostra como fazer um vídeo profissional, bacana, bem produzido, usando uma câmera bosta. Acessa lá aqui nos cards, eu vou deixar aqui em algum lugar nos cards para você acessar e você entender que vai muito além de configurar a câmera ou de que tipo de câmera você tem para fazer esse vídeo funcionar. E eu proponho que você exercite, que você coloque em prática. Mexe a bunda, vai para um parque, vai para algum lugar com alguns amigos, grava a galera da bike, a galera do skate, o pessoal do surf. Essas regras de composição servem para qualquer. E agora eu quero lançar um desafio para vocês. Eu quero que vocês gravem um vídeo, subam aqui o link nos comentários, que a nossa equipe vai analisar dando a filmagem com o celular. Esse método ele foi desenvolvido para ser totalmente prático. Nada de viajar em teorias e tudo mais. A gente vai direto ao ponto. O que você precisa fazer para ter vídeos profissionais usando o seu smartphone. Mesmo que você não saiba nada sobre cinematografia, sobre iluminação, sobre câmeras e configurações e tudo mais. Porque nesse canal é assim, a gente mata a cobra e mostra pau. Vamos democratizar o acesso a vídeos de qualidade, mesmo que você não seja um profissional. E por falar em profissional, nós temos aqui também no nosso canal um vídeo onde eu ensino como configurar o seu celular em menos de 20 minutos. Como fazer uma configuração profissional